Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5, falando sobre a sociedade. Então, desde os tempos bem mais antigos da história humana, o homem vive em grupo. Por isso nós dizemos que o homem é um ser social. Então, se ele vivia em grupo, desde os tempos mais antigos, ele é um ser social. Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, surgiram os primeiros povoados organizados no Oriente Médio. Esses homens acharam, né, mais prático se estabelecer em locais onde as águas fossem bem mais abundantes e a caça também, pois a vida ficaria bem mais fácil, né? E não seria preciso buscar alimentos em locais assim bem mais distantes. Juntamente com o desenvolvimento desses primeiros povos, surgiram inovações tecnológicas, como o controle da água dos rios e o aparecimento da roda e também da escrita. Bom, e a princípio, né, o homem vivia sempre em bando, comandados pelo homem mais velho do grupo, pois ele tinha assim mais experiência, tinha mais importância. Com o passar do tempo, esse grupo foi crescendo graças ao casamento, né, com outros pessoas de outros grupos, formando verdadeiras famílias, bem mais estendidas, mais alargadas. E até então a propriedade era coletiva. O que significa propriedade coletiva? Não existia um dono, né? Tudo era produzido e tudo que era produzido pertencia à comunidade. Como essas famílias cresceram, houve a necessidade de determinarem, né, os locais onde cada um iria ficar. Então surgiu a partir desse momento a propriedade privada. A propriedade privada, com a propriedade privada surgiram assim muitos problemas, dando início à briga, né, pela posse das terras, pelas melhores terras, brigavam muito por isso. Claro que aqueles que não tinham uma relação muito próxima com o chefe do grupo receberam as terras mais distantes e mais pobres de recursos naturais. Então, empobrecidos e com fome, né? Esses homens retornaram aos seus antigos chefes e se submeteram a trabalhos forçados em troca de comida. Os chefes foram enriquecendo, foram acumulando os excedentes, né, as sobras das colheitas, organizando o grupo para tomar as terras de outros povos. E as guerras sempre existiram, mas a partir desse momento eram feitas para acumular assim, poder, riquezas, e esses chefes foram se transformando aos poucos, né, em reis que tomaram conta de tudo, controlavam todos, né? Os mais pobres foram transformados em escravos e foram assim submetidos a trabalhos bem mais rigorosos na época e não tinham direitos garantidos, não. Surgiu aí o que nós chamamos de Estado. Esse Estado era um organizador, né, da vida social e ele comandava toda a economia, política, segurança, administração e também a religião. No caso do Brasil, nós tínhamos uma organização bem diferente antes de os europeus chegarem, né? Não existia a presença do Estado, propriamente dito. Os escravos que viviam no território, os escravos não, perdão, os grupos, né, que viviam no território eram seminômades, né? Eles se deslocavam de um lugar para o outro de acordo com as necessidades deles. E esses grupos também não tinham noção de acúmulo de riquezas, pois não utilizavam moedas para obter assim alimentos de outros grupos, não. Eles faziam escambo. O que vinha a ser o escambo? Era a troca de mercadorias sem a interferência do dinheiro. Por isso que muitos historiadores afirmam que o Brasil
que aqui no Brasil a ausência de propriedade privada e também de comércio com a presença de dinheiro ajudou a falta de organização de um Estado forte e centralizado. Porém, nem tudo era coletivo, objetos pessoais eram privados na época.